Eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre o fenômeno da osteoporose. E eu espero que você tenha uma visão diferente depois que a gente conversar isso aqui. Bom, é uma doença pediátrica com consequências geriátricas. À medida que os anos vão passando, aqui está o 20, aqui está o 30, aqui está o 50, aqui está o 80, chega a ter uma diminuição até de 8, 10 centímetros na estatura, dependendo do caso, que vai havendo um colapso das vértebras, etc, 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 etc. 40% da população americana entre as idades de 80 e 90 anos morrem de complicações decorrentes de uma fratura de quadril. Aqui no Brasil também não está ficando muito diferente, não. A pessoa cai, na realidade não cai, ela quebra o fêmur e cai. Ela não cai e quebra o fêmur, ela quebra o fêmur e cai. E aí ela acabou, é fim de carreira, acabou. Depois que fraturou o quadril, vai dali, já, muitas não levantam mais. A massa óssea, claro que a sua osteoporose vai depender de onde você começou. Se você começou com uma ossatura diferente, o homem tem menos osteoporose que a mulher, porque ele, em geral, tem uma ossatura, o osso do homem é mais compacto, mais grosso que o da mulher. Então começa a demorar num lugar diferente, até chegar lá. Isso depende da genética, da nutrição, dos hormônios, do estilo de vida, das doenças concomitantes que você tem ou deixa de ter, e determina a sua massa óssea. Então, desse quadro que está aqui, trabecular, vai para esse quadro trabecular aqui, que caracteriza a osteoporose. Ela pode ser primária ou ela pode ser secundária. A primária que nós estamos conversando é a chamada de involucional, à medida que os anos vão passando. A secundária é o hiperparatiroidismo, que é um dos hormônios que aumenta com a idade. Tem 3 hormônios que aumentam com a idade: é o cortisol, é a insulina e é o paratormônio. Glicocorticoides, quem faz uso de decadron, cortisona, em tratamentos na presença de lúpus, etc., desenvolve osteoporose. Inflamação crônica é um dos fatores. E a doença celíaca famosa. Aliás, hoje, nos Estados Unidos, estão sugerindo que, quando você faz diagnóstico de osteoporose, que você pesquise a presença de sensibilidade ao glúten. Porque a sensibilidade ao glúten é um dos principais fatores da osteoporose. Tá? Então, mantenha isso em mente. Então, a diminuição da resistência óssea e a densidade, que depende da densidade óssea e da qualidade do osso, não é só a densidade. Isso é muito importante. Porque tem remédios que vão melhorar a densidade, mas não melhora a qualidade do osso. E você pensa que está melhorando, está piorando. E nós estamos sendo enganados com isso. Esse é outro problema sério. Que são chamados bisfosfonatos da vida. O alendronato, o residronato, o ibandronato, o volendronato, não? Etc, 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 etc. Que o médico fica impressionado com a densidade óssea, mas o paciente está pior. Porque o que acontece? Acontece o seguinte: o osteoblasto constrói osso. O osteoclasto destrói osso. Então tem 2 tipos de célula no osso. O osteoblasto que produz osso e o osteoclasto que destrói osso. Isso aqui é o turnover. Eu produzo, destruo, produzo, destruo. E com isso eu vou renovando o osso. O estrogênio, ele é um hormônio que estimula, que inibe o osteoclasto. Ou seja, o estrogênio faz o osteoclasto trabalhar mais devagar. Se ele trabalha mais devagar, ele poupa o osso. A progesterona é um hormônio que estimula o osteoblasto. Ela faz produzir mais osso. Então, quando a mulher entra na menopausa, a menopausa não é um fenômeno estrogênico, vocês vão ver isso quando nós entrarmos na área dos hormônios, é um fenômeno progesterônico, esse é outro erro que tem na medicina. Ela para de ser estimulada no osteoblasto. E o osteoclasto continua atuando. E aí ela entra no fenômeno de osteoporose, se acentua. O que esses alendronatos da vida faz? Eles simplesmente matam o osteoclasto. Você fala, bom, que beleza, matou o osteoclasto, né? Agora não vai ter... Clasto. Ela mata o osteoclasto. Matou o osteoclasto não destrói mais osso. Então o que acontece? O osso começa a crescer. A densidade óssea começa a melhorar. Só que agora não tem turnover mais. Não tem rotatividade. Esse osso cresce velho. Porque o osso é uma estrutura viva, não é um cimento. Ele tem que sofrer processo de renovação. Como ele não renova porque o remédio matou o osteoclasto, ele agora, no raio-x, o médico mostra ao paciente, olha como é que seu osso está melhorando. Aí um dia ela vai pegar o carro, ela faz assim fratura. Ou ela vai no dentista, e o dentista descobre que ela vai pôr um implante nela, ela está com necrose mandibular. Os dentistas estão recebendo pacientes que estão usando alendronatos, que estão tendo necrose mandibular. E agora, para contribuir mais ainda, descobriu-se recentemente que esse grupo de drogas aumenta câncer, incidência de câncer, principalmente no esôfago. E você já viu o preço que custa. A injeção dessa aí custa R$1.000. E não resolve um detergente de cozinha, igualzinho aquele detergente que você usa, não tem aplicabilidade nenhuma. Pelo contrário, não deve ser usado. E é mais um que está aí. Quem tem coragem de falar, fala. Existe um produto chamado ranelato de estrôncio, que funciona. Ele é um formador de osso e antirreabsortivo. Só que o problema não está relacionado com o relanato. O relanato de estrônio é caríssimo. Mas, eu, João, não é ortopedista, ele vai falar para você. Você pode dar outros sais de estrôncio, o efeito é o mesmo. Não está só limitado ao ranelato. Você pode manipular outros tipos de estrôncio barato, que tem um efeito. Se eu me lembro quando você assistiu a minha primeira aula lá em Vitória, não foi? Você chegou em casa e tirou sua mãe da alendronato, não foi assim? É. Muito bem. É isso aí. Então, olha só. Eu tenho o osteoblasto que produz osso, eu tenho o osteoclasto que destrói osso. Quando o osteoblasto fica lento ou o osteoclasto fica rápido, eu tenho osteoporose. O que eu quero fazer na osteoporose? Eu quero fazer o meu osteoblasto ficar mais ágil e o meu osteoclasto ficar mais lento. Aí eu vou ter uma reabsorção óssea positiva. Quando eu tenho uma reabsorção óssea negativa, eu desenvolvo osteoporose. Mas isso é um fenômeno muito mais proteico do que mineral. Isso não tem nada a ver com cálcio diretamente. Eu estou falando do osso cortical, que é o que interessa, não é o trabecular. Quem segura o osso é a córtex do osso. E não tem nada a ver com mineral. Agora me acompanha aqui. Aí, Pioli, você estava perguntando ontem, que apareceu de novo. O riff apareceu de novo. Agora vai ser o seu companheiro pro resto da vida. Você não te larga mais. Aqui, ó, quando você tem uma hipóxia, causa osteoporose. Por isso que o Von Ardenne vai melhorar a osteoporose. Porque quando você tem uma hiperóxia, no caso o Von Ardenne, você estimula o osteoblasto. Um jeito de você fazer produzir mais osso é estimulando o osteoblasto. Quando você tem hipóxia,
Você estimula o IF1-alfa, né? Que é a expressão de enzimas glicolíticas, gerando acidose e desmineralização. Esse o IF1, além disso, ele vai e ele... O que é o osteoclasto? É um macrófago no osso. Aquele monócito que vai para lá e vira macrófago no osso. Ele vai comer o osso velho. A função dele é limpar o osso. Só que quando eu tenho hipóxia, eu ativo o IF1-alfa. Hypoxia Inducible Factor. E esse IF1-alfa vai estimular o osteoclasto. E a destruição de osso aumenta. Então, a hiperóxia aumenta o osteoblasto, isso é muito importante. A hipóxia estimula o osteoclasto. Ou seja, a hiperóxia trata a osteoporose e a hipóxia causa osteoporose. Então é mais um instrumento que você tem no sentido de melhorar, de reverter a osteoporose. É fazendo uma hiperóxia. Você faz com câmara hiperbárica, você faz com ozônio, você faz com vonadeno. Tem jeito de fazer. Por isso que esse tratamento tem esses efeitos todos. Está bem explicado aqui, não está? Muito bem. Bom, e aí os produtos todos, que a gente não vai entrar aqui em detalhe, que vem já no alimento, né? Por exemplo, o glifosato da Atanor, que estão sendo jogados aí na coisa, que isso tudo causa um problema sério na osteoporose. Sinais e sintomas causados pelo leite na primeira infância. Leite causa eczema, faz a criança vomitar, ter cólica, ter diarreia, ter irritabilidade, ter bronquite, ter asma, ter constipação, ter aversão ao leite. Não, tem que tomar seu leite. Não quero, mãe. Tem que tomar. O corpo dela está dizendo, não quero. Aí a mãe força a tomar. Ela tem apatia, tem urticária, etc, etc, etc. Entendeu? A diferença entre o leite de vaca e o leite humano. Aí isso aqui é na primeira infância, isso é cedinho. Mais tarde, sinais e sintomas causados pelo leite na adolescência e idade adulta. Rinite alérgica, bronquite recorrente, asma, síndrome do colo irritável, urticária, enxaqueca, enurese noturna. Toma leite na hora de dormir. Corrimento. Síndrome de desatenção na escola, problemas de comportamento. Tudo relacionado com isso. Entendeu? E aqui está mostrando a relação de cálcio e fraturas. Trabalho mostrando que quanto mais cálcio você toma, mais fratura de quadril você tem. Aqui são quadros de acne. Quando você viu acne, você viu alguém com acne, a primeira coisa que você tem que pensar é intestino. O acne está dizendo para você que o intestino está errado. Alguma coisa no intestino não está funcionando. Muitas vezes é o leite. Aí ele vai para o dermatologista, muda isso, muda aquilo, passa o creme. E não faz isso, mas não vai lá, não tira o leite. Aí vem o médico e fala, você não tira o leite. Aí você tira o leite, o acne acaba. Melhora, cura, acabou. Você tirou o fator desencadeante. Então isso aqui, por que adianta ficar passando creme aqui? Se todo dia eu estou lá, estimulando lá no intestino. A caseína entrando lá e fazendo as reações todas. Então tem vários trabalhos na literatura mostrando a correlação entre acne e problemas com leite. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Mycobacterium avium, que é uma subespécie da paratuberculose, que por incrível que pareça, ela é capaz de sobreviver à pasteurização do leite. Você lembra hoje a Lucy e a doutora Sumia falando de infecções subclínicas. O cara tem uma infecçãozinha que fica lá dentro dele, ele não sabe que tem, e vai levando, e tem muitas dessas por aí. Né? Hoje é difícil encontrar uma pessoa que não tem, você começa a fazer o bidort, você acha. Entendeu? E às vezes quem está alimentando isso é o próprio leite, porque existem bactérias que resistem à pasteurização. Então não é garantido que aquele leite que passou pela pasteurização está livre de bactérias. Não é garantido. E você sabe, se o leite passou pela pasteurização, matou as bactérias, ali também não vai desenvolver lactobacilos, quero que você entenda isso. Então o iogurte que vem enriquecido com lactobacilos, tem não sei quantos milhões, tem não sei quantos bilhões, é na hora que eles puseram. Na hora que chega na sua mesa não tem mais nada, já morreu tudo. Porque se você fez isso num leite pasteurizado, um leite estéril, não tem jeito do bacilo desenvolver. Do lactobacilo desenvolver, ele morre. Pode ser que você aproveite alguma coisa, você vai aproveitar o DNA dele, você aproveita o cadáver. Porque isso acontece, primeiro você tem matéria-prima para fazer outro. Aquele lactobacilo seu pega aquele cadáver que está lá e utiliza aquele DNA para crescer. Isso acontece. Mas aquele, não, nós colocamos tantos bilhões no iogurte. O problema não é o que você coloca, o problema é quantos que chega na hora que eu abro o iogurte. Você pode colocar 15 bilhões, na hora que eu abrir é zero, morreu tudo. Porque foi colocado no leite pasteurizado, estéril, não resolve nada. Qual que é o verdadeiro custo do leite? 1 milhão de vacas nos Estados Unidos, produzindo em torno de 90 bilhões de litros por ano. 90 bilhões. Leite não é essencial para a saúde humana, não protege contra fraturas ósseas e causa uma série de efeitos colaterais. Agora vamos ver os problemas. Isso chama-se tail docking. Tail docking é o seguinte, eles cortam o rabo da vaca. Não corta coisa, eles amarram um barbante, uma corda, apertam um nó, corta a circulação, aquela porcaria cai. Hein? Necrose cai. Então é isso aqui, ó, tá vendo? A vaca perde a cauda. Porque a cauda incomoda eles de tudo jeito, além de trazer infecção para mastite. Porque ela bate com aquela cauda em qualquer lugar e bate aqui, ó, e vai inflamar o seio dela. Então, eles cortam a cauda, já judiam com a vaca. Né? Tira o chifre, né? Porque eu tenho muita vaca junto, uma chifre ou outra, né? Então eles já vão lá e tiram o chifre. De horning. Vão lá e tiram o chifre. É outro sofrimento da vaca. Uma vaca produz, em média, 54 quilos de cocô por dia. Espera, eu vou chegar lá. 54 quilos de estrume por dia. Uma vaca produz, em média, 200 litros de metano por dia. Por vaca, hein? Isso vai lá fazer o efeito estufa. Você imagina essas vacas tudo fazendo pum e esse negócio subindo. Uma vaca ingere, em média, 36 quilos de alimento por dia. Uma vaca gasta, em geral, 45 galões de água por dia por vaca. Você olha o consumo de água que isso aí dá. Olha o consumo de alimentos que isso aí dá. Olha o lixo que isso aí gera. Olha a contaminação do ambiente que isso dá. Além de estar nos provocando resistência antibiótica. Porque o veterinário está tratando a mastite com um antibiótico, ele desenvolve resistência, você toma aquele leite que vem com antibiótico, com resistência e começa o processo. Já desencadeou tudo. Produtos lácteos não deviam ocupar lugar de destaque na nossa dieta. Nem tampouco deveriam fazer parte de uma estratégia nacional de prevenção de osteoporose. Porque não resolve nada. O Dr. Waller tem um livro espetacular chamado Eat, Drink, Be Healthy. Eu recomendo você ler. É muito interessante. Tá? Que discute tudo isso. Tá? E agora deixa eu mostrar uma outra coisa. Que ninguém discute. Que é o seguinte. Eu tenho aqui a lactose do leite. Eu tenho aqui uma enzima chamada lactase. Essa enzima chamada lactase atua nessa lactose e forma a galactose, ou pode ser intolerante, ou pode formar a galactose mais a glicose.
Só que essa galactose, a lactase vira glicose. Só que essa galactose, ela pode aumentar no sangue, criar uma coisa chamada galactosemia, e ela não pode desenvolver um produto intermediário chamado galactitol, porque o problema agora está nessa galactose que deveria virar glicose. Essa aqui, a galactose deveria virar glicose, deveria. Aqui, eu vou começar daqui, ó. A lactose, sobre a ação da lactase, da galactose e uma glicose. A galactose deveria virar glicose, mas aí, por uma enzima chamada GALT, que é a galactoquinase. Só que hoje existe a pessoa que tem um polimorfismo genético, onde falta a galactoquinase, falta o GALT. Quando falta o GALT, ao invés da galactose virar glicose, a galactose vira galactitol. Esse galactitol vai e produz catarata. Então, uma explicação como é que o leite produz catarata em algumas pessoas. Porque essa pessoa tem deficiência de galactoquinase, deficiência de GALT, que já é bem mais sofisticado de detectar. E com isso ela tem um aumento de galactose no sangue. Ela tem galactosemia, níveis elevados, que vão desviar o metabolismo para cá, e isso aqui vai até os olhos e provoca catarata no cristalino. Então é a conexão entre o leite, a intolerância, agora já não é a lactase mais, é a intolerância à galactose. Mesmo quando você detecta que o paciente não tem intolerância à lactose, pode ser que ele tenha intolerância à galactose. Você não fica sabendo. Quando você faz o Bidort engloba isso aqui tudo. O Bidort não fica só nisso, ele engloba tudo, isso aqui é bacana. Aí fala, mas pô, o Bidort deu que eu tenho intolerância ao leite. E eu fiz o exame e não deu intolerância ao leite, porque o exame que você fez foi esse aqui, ó. E o Bidort pegou tudo isso. Ou seja, mais completo, mais sensível, mais específico, etc, etc, etc. Então vamos chegar a algumas conclusões. Nós chamamos verdades sobre o leite e o cálcio. Primeiro, consumo de leite não previne osteoporose. Espero ter provado isso para você. Consumo de cálcio não previne osteoporose. Espero ter provado isso para você. País com maior consumo de leite tem mais osteoporose. País com menor consumo de leite tem menos osteoporose. Intolerância à lactose atinge mais de 50% da população brasileira. Tá? Quanto maior o consumo de leite, mais fraturas você vai ter. Então, quer ter fratura, é só beber leite. Pasteurização nem sempre é eficaz e benéfica. Inúmeras enfermidades relacionadas com leite. Eu dei uma série delas aí. A dieta CIP, um copo cada 4 horas, aumenta em 6 vezes a incidência de infarto do miocárdio. Ou seja, leite causa infarto do miocárdio. Vacas sendo ordenhadas prens aumenta em 33 vezes a concentração de estrona no leite. Mais câncer de ovário em mulheres tomando mais de 2 copos por dia de leite. Maior injeção de leite, maior incidência de câncer de próstata. Metastático, inclusive. Aumenta a injeção de leite, aumenta a incidência de esclerose múltipla. O leite de vaca possui 59 hormônios de vaca, que não existe no corpo humano. Você está fazendo uma reposição hormonal quando você toma leite. De hormônio de vaca. Leite, 2%, é em peso, em caloria, é 37%. Então, isso é uma ilusão que você está tomando 2% de gordura. 37%. Leite está relacionado com morte súbita e esquizofrenia em crianças. Esquizofrenia é causada por uma proteína que tem no leite chamada beta-casamorfina 7. Incompatibilidade ao leite é a principal causa de otite na infância. Criança com otite recorrente, você pode tirar o leite que cura. Aumenta a ingestão de leite, aumenta a incidência de diabetes, principalmente tipo 1. Diabetes juvenil. Quanto maior a relação cálcio-magnésio, maior a incidência de doença cardíaca. Quanto mais cálcio você tomar, mais cedo você vai morrer. Acne é praticamente sinônimo de incompatibilidade ao leite. Não? Você pode entrar num site que tem na internet, NatMilk, vai te dar uma série de artigos, pesquisas, newsletter, pessoas que só vivem disso para mostrar os malefícios do leite. Que está aí para qualquer um ver. Mas você foi, desde criança, te convenceram que leite é coisa boa. E você acreditou. Entendeu? E aí que deu o que deu. Claro que você tem que ter coragem para sair falando mal do leite. Você entendeu? Eu espero que essa apresentação de 1h30 tenha tido uma repercussão aí para você pensar um pouco. O que você vai fazer em casa. Entendeu? Porque faz uma diferença enorme na sua saúde, tá? É só testar, não é, Alice? Ou não é, Edna? Quem é que tirou? Você que tirou primeiro? É. Quando eu falo a primeira vez, as venhas ficam olhando para mim assim, para tirar o leite, doutor. Mas e aí, a osteoporose? E o cálcio? Aí começa. Aí, à medida que o tempo vai passando, vocês vão vendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas esse lobby do leite é muito bem feito, entendeu? Então nós continuamos sendo enganados, mais uma vez. Não é isso? Pois não. Todos os derivados. Inclusive queijo vicia. É assim, ó. A regra. Aquele alimento que você mais gosta é o que te faz mais mal. Vou te explicar por quê. Porque quando você toma um leite ou come um queijo que te faz mal, o organismo é sábio. Para você aguentar aquilo, ele estimula a produção de endorfinas. Que fica como se fosse morfina no seu corpo. Então você não consegue ficar sem aquele alimento. Não consigo ficar sem queijo. Queijo te faz mal. Quando você fala comigo que você não consegue ficar sem queijo, é porque você já viciou na endorfina que o queijo gera na hora que você come. Porque é tão ruim para você que o organismo fala, pô, tem que compensar isso aqui, vamos liberar um pouco de endorfinas. Aí você vicia na endorfina. Então, em geral, aquele alimento que você gosta mais é o que te prejudica mais. Regra geral. Eu não estou dizendo que isso é 100%, mas essa é a regra geral. Tá? Então você leva isso em consideração. Então eu digo o seguinte, qualquer derivado, tira tudo. Existem problemas maiores com queijo do que com leite ainda. Mas chega, acho que por hoje, de lácteo chega, né, pô? Vai ficar sentido, né? Queijo mineiro, né? Como é que faz, né? Não, eu já falei o que eu tinha que falar hoje, tá tudo bem. Já falei o suficiente, eu acho que... E aí, Cândido, o que você acha? É pior. Não, sabe o que é? É simples você entender. Tudo vem concentrado. Tudo vem concentrado. O veneno vem concentrado, entendeu? A caseína vem concentrada. Vem tudo concentrado. Você tirou a água, tirou o soro, sobrou só aquilo, que é o que te faz mal. Então é maior ainda o prejuízo. O que tem? Certo? Então a recomendação é a seguinte, tira isso da sua vida, pô. Agora, você convencer um paciente que toma leite todo dia, que ele tem que parar de tomar, é complicado. Você tem que dar uma aula para ele, tem que deixar ele assistir um DVD desse, e falar, opa, peraí, pô. Tá aí na literatura, tá mostrando que causa câncer, que causa isso, que causa aquilo, que causa infarto, entendeu? Causa pressão alta. Tem mais uma. E aí, acaba. Fala, Ana Maria. Mas o que está acontecendo é o seguinte, ó, o médico não sabe disso. Aí o paciente vai no nutricionista. A nutricionista fala assim, tira o leite.
Aí isso melhora. Aí o próximo paciente já não vai para o médico, vai para o nutricionista. Os médicos de hoje, se não forem os nutricionistas de amanhã, os nutricionistas de hoje serão os médicos de amanhã. Ou você aprende nutrição, ou você vai ter que deixar de ser médico. Porque não tem mais lugar para um médico que não entende nutrição. Quantas pessoas sofrem na vida por causa que não sabe isso aqui? Fica tomando remédio, pô. Toma remédio para alergia, toma remédio para acne, toma remédio para não sei o quê. É só tirar o agente que está causando. Tirou, acabou, pô. Tem que tomar nada, tem que tirar. Tenha vontade, isso aí não tem mistério. Ou simplesmente ficar sem ele. Eu tenho 30 anos que não me faz falta, não tem interesse nenhum, não quero nem saber. Não é na mesma proporção, mas também não é grande coisa, não. O leite de cabra se aproxima mais do leite humano, quando eu dou aquela proporcionalidade para você ali. Ele é mais próximo do leite humano, mas também tem seus problemas. Agora, geralmente o leite de cabra não é pasteurizado, que isso é bom, né? Tira ali na hora. Tá, mas eu acho que lá onde mora a cabra e a família, muito bem, fica desse jeito. Mas eu não recomendo uma pessoa parar o leite de vaca e passar para o leite de cabra. Para o leite de vaca. Fala. Que aumenta. É. É. Isso mesmo. E também, você lembra de ontem da IgA, né? A imunoglobulina A secretora, que nós conversamos ontem. O leite inibe a IgA. Então, com isso, predispõe à infecção na mucosa, aumento de muco, etc. Muito bem, gente. Paramos por aqui, tá bom?